Eu acho realmente muito importante que os partidos políticos, em especial o PDT, se preocupem em travar essa discussão, inclusive com pessoas que não são da sua militância. E agradecer o convite que me foi feito. Vou partir da base colocada pelo Ronaldo, porque realmente nós não podemos analisar a realidade brasileira, as perspectivas brasileiras, nos isolando de uma situação que existe no mundo, a crise, zona do euro, Estados Unidos, a situação do nosso país no contexto, inclusive, do Mercosul, da América Latina. E isso é muito importante, foi bom que o Ronaldo já falou sobre isso. Eu vou apenas colocar alguns pontos que eu acho que podem servir para eventualmente, posteriormente, algumas discussões, também na linha do que Salomão e Ronaldo colocaram até agora. Nós temos hoje um governo que é hegemonizado pelo PT, um partido que surgiu na esquerda, de tradição de esquerda, com a participação de outros partidos que se colocam no campo e generalizando a maneira da esquerda, mas em coligação com outros partidos, vamos dizer, que fogem, na minha opinião, a esse campo. Eu acho que a questão que se coloca é o seguinte: esse governo, esse avanço, se expressa de várias maneiras. Se expressa, na minha opinião, na política externa, que hoje nós, como foi dito, nós nos libertamos daquela submissão integral aos Estados Unidos. Se expressa numa procura de ascensão, de combate à pobreza, de ascensão social das camadas mais pobres da população. Eu acho que se manifesta também por uma diferenciação bastante grande em relação às privatizações realizadas principalmente no governo passado, no governo do PSDB. Ou seja, eu acho que tem uma série de elementos favoráveis a esse governo, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: esse momento político, esse momento em que há um governo com viés pela esquerda, está significando algum avanço em torno de vamos dizer, algum avanço em torno de uma sociedade socialista, ou de uma sociedade mais justa, ou mais humana, ou mais igualitária? Nós estamos avançando no sentido da população brasileira estar mais politizada, a população brasileira estar mais consciente de todas essas questões? A minha opinião é que não, né? E eu acho que nós temos que levar, inclusive mais democrática, né, que já foi o tema colocado, eu acho que não, né? Eu acho que aí é importante colocar algumas questões, né? A questão da democracia, eu acho que nós vivemos um formalismo democrático que ainda está muito longe de assegurar a possibilidade da população efetivamente participar dos negócios públicos, das decisões, essa coisa toda. Acho que nós temos um sistema que é formal, como diz o Ronaldo, que a gente fica muito alegre por poder votar, por poder eleger, mas que efetivamente ainda está muito longe, e também pela questão da comunicação, da democracia. O que eu vejo hoje é que os partidos políticos e os sindicatos, cada vez mais eles se afastam do conjunto da população, cada vez mais eles se isolam como guetos, né? Lutando pela própria sobrevivência, de seus membros, né? Eu acho que cada vez os sindicatos no Brasil são menos representativos das suas categorias profissionais. As centrais sindicais hoje múltiplas, né, centrais sindicais, elas efetivamente trabalham mais pela sua sobrevivência política, econômica de seus quadros do que propriamente em torno de interesses gerais políticos da sociedade brasileira. Eu acho que o excesso até de corporativismo dos sindicatos, né, que muitas vezes, assim, nós todos estamos envolvidos, que colocam muitas vezes uma luta remuneratória de servidor público quase como uma etapa revolucionária para a sociedade, né? Eu acho que é um desvirtuamento. E acho que os partidos também
eles passam pelo que a sociedade brasileira passa, que é a desideologização, né? Eu acho que a ideologia foi abandonada, em geral, pelos partidos, né, como resultado de uma contradição entre o pensamento político, as ideias políticas e o pragmatismo que nós vemos hoje, né? Obviamente, não quero fazer um discurso utópico sonhador, né, de achar que seria possível fazer política hoje sem levar em consideração uma série de circunstâncias que existem na sociedade e que são etapas necessárias para se cumprirem. Mas o que nós vemos hoje é que partidos e sindicatos ainda se apegam a velhos métodos, ainda se apegam a velhas estruturas, a maneiras antigas de fazer política, maneiras antigas de se relacionar com a população, de se relacionar com suas bases mesmo, né? E isso leva a uma falta de perspectiva das pessoas. As pessoas hoje não acreditam nos partidos, as pessoas não acreditam na organização social. E nós vemos o surgimento, paradoxalmente ou paralelamente a isso, de movimentos com mais autonomia, de movimentos que surgem pelas redes sociais, de movimentos que muitas vezes, a meu ver, equivocadamente, negam a própria política, negam os partidos, negam tudo. Mas eu acho que nós temos que entender esse movimento pela situação que se tem. Essa negação, ela tem sua explicação. Eu acho que os partidos e as organizações são responsáveis por isso. Essa desideologização da sociedade, eu acho que se manifesta a tal ponto que, eu vou dar um exemplo, na sociedade que nós temos, a gente sempre coloca, por exemplo, uma questão de constituinte. A constituinte como um momento de começar de novo, de revisar, de reformular. Hoje eu tenho quase a certeza de que se houvesse uma constituinte no Brasil, seria uma constituinte conservadora, uma constituinte retrógrada, que queria, vamos dizer assim, piorar em vez de fazer o que nós queremos fazer hoje, o que nós achamos necessário fazer. Por quê? Porque o sistema leva a isso. E acho que hoje os partidos de esquerda não estão combatendo esse sistema, mas, pelo contrário, estão se adaptando, se adequando a ele, né? Eu não acho que seria possível uma posição radical de negação total do sistema. A Constituinte seria uma maneira disso, mas a Constituinte hoje nós teríamos uma maioria conservadora, de bancada do agronegócio, de bancada evangélica, de bancada cristã, que iriam, né, derrotar todas as teses que nós podemos defender. Mas esse sistema é que leva a que, para sobreviver na vida política, muitas vezes os partidos e os políticos acabem aceitando determinadas práticas, determinados comportamentos, em nome de governabilidade, é uma palavra que eu não gosto dessa palavra, porque eu sempre vejo, aliás, desde o governo Cristóvão, que nós participamos, Ronaldo e eu participamos, eu vejo a governabilidade ser justificativa para as piores coisas, né? A governabilidade justifica que você faça determinadas alianças, a governabilidade justifica que você feche os olhos a determinados atos irregulares, a governabilidade justifica que você não faça determinada situação popular para não desagradar interesses contrários, né? Então, eu acho que isso aí é preciso ser discutido para que se encontre o caminho. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que nós sabemos que a corrupção é inerente à sociedade humana, à sociedade capitalista, nós não vamos acabar com a corrupção, mas eu acho que grande parte da corrupção no Brasil inicia-se no financiamento das campanhas eleitorais. E o financiamento das campanhas eleitorais serve como justificativa para que se obtenha os recursos das empresas, ou seja, eu não estou pegando esse dinheiro para mim, eu estou pegando para o meu partido, eu estou pegando para a minha candidatura, eu tenho causas nobres, fantásticas, então justifica-se, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou até falar rapidamente um caso pessoal. Na época, eu era do PT, né, do governo Cristóvão, e fui coordenador de sua campanha eleitoral. Chegou a ser votada, talvez o Beto lembre disso, chegou a ser votado no Diretório Regional do PT a minha expulsão do PT.
Sabe por quê? Porque na campanha eleitoral nós recebemos R$200 mil da Odebrecht, legalmente, dentro das normas eleitorais. Então, você vê como os tempos mudaram. Né? Quer dizer, em 1994, votou-se, e eu ganhei a votação, vamos dizer assim, votou-se a minha expulsão do PT, porque na nossa campanha eleitoral nós tínhamos aceitado R$200 mil doados pela Odebrecht, e que, a bem da verdade, não fomos nós estávamos muito longe de capacidade de conseguir isso. Isso aí veio do Guxiquem. Né? Assim, foi um dinheiro que o PT, inclusive, sabia que tinha vindo da direção nacional, né, para ajudar a campanha aqui, mas não queriam pegar o Guxiquem, tinha que pegar alguém, né, do nível menor. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar como se mudou a compreensão desse quadro. Né? Eu acho que nem tanto lá, nem tanto aqui, mas a partir desse financiamento privado, você tem, logicamente, uma submissão dos partidos, uma submissão da política, uma submissão dos políticos aos negócios privados, às grandes empresas, às grandes empreiteiras. Então, a gente vai ver agora, saiu outro dia no jornal, a relação de doações feitas ao PT em ano não eleitoral. O que justifica essas doações? Quer dizer, do ponto de vista, claro, assim, por que empresas privadas fazem doação a um partido político em ano não eleitoral e a um partido que está no poder? Então, quer dizer, eu acho que essas questões têm que ser realmente recolocadas, repensadas, discutidas, porque nós estamos... o nível de corrupção, o nível de irregularidades que se chegou no Brasil, não é a questão de colocar a ética acima da política, mas é que desmoraliza a política. E desmoraliza a política por igual. Desmoraliza a política de esquerda à direita. Né? E aí eu concordo com o Ronaldo, faz parte do processo a participação de um partido no governo, que ele ajudou a eleger, que ele apoia, mas é preciso tomar cuidado em passar à opinião pública, como eu acho que se passa hoje, a ideia de que os partidos estão aí para disputar cargos, para ter ministérios. E aí se coloca, mas quer ministério para quê? Para executar políticas sociais? Não é isso que passa para a sociedade, que é o ministério para arrecadar com os contratos e assim financiar suas campanhas políticas. Não adianta a gente negar isso, é isso que passa para as pessoas. A disputa pelos ministérios, a disputa por cargos, a disputa por funções, é para colocar os cabos eleitorais, para colocar os apadrinhados, e é para obter recursos dos contratos, das licitações. Né? E assim, não digo nem que seja para a pessoa, individualmente, mas para financiar campanhas eleitorais. Se nós aceitarmos, se os partidos de esquerda, se esse campo da esquerda aceita passivamente, da maneira como eu vejo hoje, esse tipo de política, esse tipo de prática política, primeiro, mistura tudo, do ponto de vista da população, é tudo igual, que é muito ruim. Eu acho que nós não temos que incentivar isso. Em segundo lugar, acaba com as alternativas. Nós tínhamos alternativas quando nós acreditávamos nas organizações que nós participamos no tempo da ditadura, quando acreditava no PT, eu já fui filiado ao PT, eu saí do PT, vim para o PDT. Nós acreditávamos numa bandeira, nós acreditávamos numa proposta política. E hoje a gente vê que essas propostas políticas se confundem. Né? Talvez se me perguntarem por que... Obviamente, há vários outros fatores, mas, em essência, por que votar no PT na última eleição? No meu ponto de vista, eu diria, bom, basicamente eu já votaria pela política externa. Mas, continuar a procurar os elementos, a gente vai ver que as diferenças são muito poucas. Então, essa que eu acho que é uma questão que se deve discutir, que é a despolitização, e no nível até maior, a desideologização da política dos partidos e que se reflete na sociedade. Eu acho que nós temos que estar atentos, para terminar, com essa falada e real ascensão social que se verifica no país, com a criação de uma chamada nova classe média, né? Que essa nova classe média que está vindo, que está surgindo, que está... É um setor da sociedade hoje profundamente dominado pelo individualismo, profundamente dominado pelo consumismo, ou seja, os valores
que, vamos dizer assim, para usar os termos que nós usávamos, esses valores desse proletariado emergente e que vai adquirindo uma nova condição social, são valores que não contribuem em si para a luta que nós pensamos travar. Eles não contribuem em si para essa luta. E com agravante, são pessoas que não por culpa delas, mas por culpa do sistema, das carências do Brasil durante todo esse tempo, que vem com uma baixa educação formal. Né? Ou seja, são pessoas que a educação já é ruim para nós, né, para os nossos filhos, são pessoas cujas possibilidades da educação formal, de terem frequentado escolas, de ter um nível muito abaixo disso. Ou seja, se não houver uma intervenção política correta junto a esses setores, nós vamos ter, na verdade, o crescimento do pensamento conservador, do pensamento de direita no país, na minha opinião.